Olá, minha gente! Olha a gente aqui mais uma vez, Luciane Sartori, apresentando hoje, né, a profissão que o direito permite que você exerça. Então, nós vamos falar sobre o curso de direito e, para isso, eu chamei a advogada Lígia Maria. Olha a Lígia aí. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tudo bom. Vamos lá, vamos falar sobre cursar direito, quais são as profissões que a gente pode exercer, como que é advogar, como que é ter escritório, não é fácil, É isso né? mesmo. Ai, olha, antes que eu me esqueça, a Lígia é minha irmã, porque muita gente fala assim, mas vocês são irmãs? Porque a gente casa, né? Aí o sobrenome muda. E as pessoas ficam surpresas, é mesmo? É, ó, minha irmã caçula ainda, eu sou a mais velha, eu mando. Que não, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não. Mas deixa ela pensar assim que tá bom, Tudo bem. A gente fica feliz, eu penso, ela finge, tá tudo certo. tá tudo certo. Mas vamos lá, Lígia. O pessoal quer saber como é fazer a faculdade de Direito, o que que a pessoa que pretende fazer Direito tem de ter conhecimento, como que ela avalia, essa pergunta certa, como que ela pode fazer uma avaliação sobre si mesma, no sentido de saber se ela realmente tem qualidades, competências, habilidades para exercer essa profissão. Então, acho que seria muito legal a gente começar por aí, não é? O que ela tem que Tá, saber? Ela tem que saber conversar, tem que saber se sentar, é isso, quer dizer, é. comportamento, pensamento, atitude. Vamos lá. Eu penso que, em primeiro plano, vou falar até por mim, né? Sim, Em primeiro plano, eu acredito que aquele bom e velho teste vocacional que é aplicado normalmente no colegial, para saber se a pessoa tem habilidade para humanas, para biológicas, para exatas. Então, a pessoa tem que descobrir primeiro qual é a habilidade que ela tem. Ah, ela tem facilidade com números, ela consegue ter uma visão, às vezes, virtual das coisas, então o negócio dela pode ser engenharia, arquitetura, matemática, outro, outro viés, né? Eu, por exemplo, nunca fui muito habilidosa com matemática, com números. Então, assim, meu negócio era humanas, né? E biologia também gostava, no colégio me identifiquei. Cheguei a ficar na dúvida sobre medicina, direito, enfim. Acabou que fui fazer o curso de direito. E o curso de direito, uma das coisas que me encantou para poder cursar a faculdade, decidir por cursar direito, é a gama de informações que você pode fazer com essa graduação. Então, a princípio, quem tem vontade, né, de prestar um concurso público, mas só pode ser juiz? Não, tem diversos outros cursos, concursos tem. para o profissional operador do direito. Isso é uma Então, verdade. ele pode ser funcionário do Tribunal de Justiça, ele pode ser o funcionário do Tribunal Federal, pode tanto do civil quanto da Justiça do Trabalho, pode ser delegado, pode ser advogado, pode ser juiz, promotor, procurador. Então, assim, a gama, o universo de possibilidades que traz a faculdade de Direito é muito grande. E não bastando isso, vamos imaginar que a pessoa quer ser um boníssimo administrador de empresa. É muito bom quando a pessoa consegue associar, fazer um curso de administração e depois o curso de direito. Ou ainda, a pessoa tem intenção de trabalhar com exportação e importação. Ela pode fazer o comércio exterior e depois fazer direito, porque inclusive elimina a matéria, Sim. tanto do curso de administração quanto do comércio exterior. É porque ela vai conhecer lei, né? Ela vai conhecer as regras. Tem Vamos de chamar assim. conhecer, exatamente, ela tem de conhecer. Então, principalmente quando trabalha com exportação e importação, vai ter que focar muito em direito internacional, saber de tratados, enfim, porque Entendi. num lugar funciona de um jeito, no nosso funciona de outro, e tem que encaixar essas ideias para poder circular. Então, a gente pode pensar que uma pessoa que escolhe direito, ela pode ter em mente, não sei, é um caminho, por isso que eu estou perguntando para você. É assim, vou fazer direito para ser advogado, advogada, e aí no percurso
eu tenho a consciência a partir de agora de que eu posso decidir outros caminhos. Então, por exemplo, eu me formei advogado, ok, primeira formação que o direito me traz, não é assim? Se eu tiver errado, e aí a pessoa escolhe caminhos. Ah, eu quero galgar para juiz, quero galgar para promotor. Isso, então assim, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, assim, o advogado se torna advogado depois de aprovado no exame da ordem. Certo. O bacharel em direito, ele pode seguir qualquer caminho que ele quiser, que no curso da graduação ele descobriu que tal cargo que ele nem sabia que existia, de repente para ele falou, nossa, eu quero fazer isso. Pronto. E aí foca para outro caminho, né? E aí ele nem vai precisar prestar exame da ordem, por exemplo. Sim, porque ele escolheu outro caminho. Que ótima essa informação. Eu achava que todos tinham de ter OAB, todos. Não. Eu ser juiz, tá bom, então eu vou lá, faço direito, presto. Não, o juiz, para prestar concurso no de magistratura, ainda quando eu me formei, na época que eu me formei, ainda era possível você terminar a graduação, prestar concurso, já passar e tomar posse, vamos imaginar. Para juiz. Tá? Porém, para juiz. Porém, o que a própria magistratura percebeu? Que para julgar processos, julgando vidas, inclusive, é necessário a pessoa ter um pouco mais de maturidade e de experiência de vida, não de experiência jurídica só. Sim, né? Porque conhecimento técnico, você pode ser um excelente aluno da faculdade de Direito, ter tudo muito fresco na cabeça, tudo perfeito, raciocínio jurídico perfeito, tudo perfeito. Mas na hora de um juiz, por exemplo, ter que julgar uma ação de divórcio litigioso que envolve menor de idade, se ele não teve experiência de vida e nem estagiou numa área dessa, é uma bomba que cai no colo dele. Lígia, você sabe que você falando isso, eu fiquei pensando, é provável que daqui a um bom tempo, um tempo aqui para frente, mas não muito longe, é isso que eu quero dizer, é que no futuro próximo, é possível que o juiz tenha que fazer um curso de inteligência emocional, não é? Porque fazer um curso de inteligência emocional significa compreender melhor comportamentos. Eu acho que isso ajudaria bastante, né? Eu entendo da seguinte maneira. Vou fazer um breve resumo das minhas passagens enquanto cursava, fiz estágio, etc. e tal. Então, enquanto eu estava fazendo estágio, eu fiz estágio voluntário na Procuradoria Municipal de São Caetano do Sul. Depois eu fui para um escritório em São Paulo, no Planalto Paulista. Aí eu já me formei. E daí, como advogada, eu já fui para o 4º maior escritório do país. Depois subi para o 2º maior escritório do país. Que, inclusive, na graduação, quando nós não estamos em São Paulo, capital, as pessoas que cursam direito em outras faculdades do interior de São Paulo, até da Grande São Paulo, não têm ideia do que se trata uma grande banca. Tá. Né? O que é um escritório renomado? Que, na verdade, não é bem um escritório, ele vira uma empresa jurídica que presta serviços jurídicos de todas as ordens. Né? E aí a gente também, até isso no caminho a gente aprende. Eu quero advogar num escritório pequeno, ou eu quero advogar num grande escritório, numa grande banca, e quero me especializar numa área específica. Eu quero ser, por exemplo, um excelente advogado ambiental, onde eu possa orientar as empresas que trabalham com este setor e que precisam de um advogado orientador nesse sentido. Tá. Nós não temos noção da grandeza que dá para fazer com o curso de Direito. Né? Por isso que a gente está aqui hoje, para poder orientar você, que tem a ideia de fazer Direito e ter conhecimento da vastidão dessa área. Tanto é que eu mesma sugeri à minha filha que fizesse Direito em primeiro plano, mas não porque ela tinha que ser advogado ou advogar, enfim, mas para que ela tivesse esse universo para ela poder fazer uma escolha. Então, a faculdade, sobre a questão de inteligência emocional, como eu passei por esses lugares todos, então, o que acontece? Quando você trabalha num espaço público, no ambiente público, tem uma vertente, tem um clima, vamos dizer assim. Quando você trabalha no escritório de porte médio, é um outro clima. Quando você vai para escritórios muito grandes, que tem unidades no país inteiro, e numa unidade tem 200 pessoas trabalhando, e até 300 pessoas, que numa festa de final de ano junta 500 pessoas, você fala, mas isso é o escritório de advocacia? Sim, é. Né?
São comportamentos diferentes também, porque daí a gente entra para o mundo corporativo. E isso vai muito do amadurecimento pessoal, a gente tem que aprender, digamos assim, na porrada, porque não vem ensinamento isso, né? Certo. Eu digo que na faculdade, na graduação, por exemplo, tem uma coisa muito simples, que não tem no curso de graduação, que é, por exemplo, ensinar a fazer audiência. A audiência é Verdade. típica da profissão advogado. É Verdade. típico. Vai fazer parte, você vai advogar? Vai advogar com processo, que a gente fala de advogar com contencioso, porque você pode advogar na área consultiva e você pode advogar na parte contenciosa. Se você vai advogar na parte contenciosa, você vai ter audiência. E a audiência no cível é uma coisa. A audiência no trabalhista é completamente diferente. E se você for criminal, tiver que fazer tribunal de júri, é Então, outra história ainda. sim. E se você quiser ser promotor, como é que você faz uma sustentação oral na hora da sua palavra? Então, nós vamos falar disso. Então, então, quem faz faculdade de Direito tem de ter uma boa oratória, independente de onde ela vai atuar? Sem dúvida. Então, aí entra aquelas características que eu te perguntei logo no início, né? O que a pessoa tem de ter Isso. de habilidade e competência? Falar em público é uma O delas. que eu ia complementar é assim. Então, lá no começo, primeiro, descubra qual a tua habilidade. Humanas, biológicas, exatas e Sim, coisa. sim, sim. Num segundo momento, eu sou comunicador, comunicativo, eu não sou reservado. Como é a sua personalidade? É. E vale a pena você pensar, eu vou fazer marketing, eu gosto de estudar, não, eu gosto de estudar, eu gosto de descobrir, de investigar, de traçar estratégia. Então, nós estamos falando da nossa profissão, né? Não, eu gosto de criação, né? Mas que criação? Eu gosto de colorir, então vai para Nada a ver com propaganda, direito. É o caso da minha filha, por isso que ela não quis nem saber do direito. vai para propaganda e marketing. Por quê? Porque vai ser artista, vai fazer animação, vai fazer desenho, enfim. Porque o direito é preto no branco, não tem o colorido, gente. Exatamente. Então, uma pessoa para fazer direito, ela tem que ter boa comunicação, não é? Tem de saber falar em público, não é? Tem. E tem que gostar de ler, não tem que gostar de ler? Pro resto da vida. Fazer resumo, Pro resto da vida. contar história, porque ela tem que Pro contar o resto que da aconteceu, vida. colocar a lei e falar, então, é por isso que ele está inocente, por isso que é culpado, por isso que é aqui, por isso que é ali. Então assim, aí, complementando a pergunta que você me fez, estou cursando a faculdade. Eu, Lígia, entrei na faculdade porque na minha cabeça eu queria ser promotora para fazer tribunal de júri. Eu queria colocar gente na cadeia. Era isso. Ué, por isso que existe o direito penal, por isso que muita gente quer direito penal. Eu não vou dizer que eu não sou. Assistir um tribunal de júri. Assistir a um aliás, eu vou contar. Todas as terças e quintas tem tribunal de júri, quer dizer, antes de pandemia, coisa e tal. Em tempos normais, às terças e quintas-feiras, no Fórum de Santo André, tem tribunal de júri. E se eu vou lá para ver um processo, para despachar uma petição, fazer uma audiência, eu não vou mentir. Eu dou uma entradinha lá no tribunal de júri, Só para dar sento uma lá e fico espiadinha. dando uma espiadinha, porque é encantador. É encantador. Você assistir a um promotor que não só conhece dos autos, mas faz uma boa sustentação para o júri, com um raciocínio Então entra espetacular. outra habilidade, é saber argumentar. O que a gente Sabe? pode treinar, não é? Se a pessoa tiver propensão a É ler, treino, vai melhorando. Olha, quando eu estava na faculdade, na época, tinha um advogado criminalista muito conhecido, chamava Parada Neto. Ele faleceu, infelizmente, logo depois que eu me formei, ele faleceu. Era um senhor muito bem-humorado. Ele já, na época, ele devia ter mais ou menos uns 60 anos, entre 60 e 70. E ele cantava muito bem. Então, ele prendia a atenção porque para cada tribunal de júri que ele ia fazer, quando era a vez da palavra dele,
todos os inícios, todas as, dependendo do crime, da acusação, dos fatos, ele cantava uma música e desta música ele fazia a sustentação dele todinha. Sensacional. Ele escolheu uma música, cantava muito bem, nada de desafinado, muito pelo contrário. Era um show. Eu ia falar, saiu da casinha, né? Era um show. Então, assim, eu eu me lembro uma vez que eu estava no Fórum do Jabaquara e fiquei sabendo que ia ter um tribunal de júri importante, de um caso importante, e quem ia fazer a defesa era o Parada Neto. Eu falei, não, para tudo, agora eu vou assistir. Enquanto esse homem não falar, eu não saio daqui. Mas é por conta disso, porque é encantador. Porém, então, eu entrei na faculdade com isso na cabeça. No segundo ano da faculdade, eu estudava com muitos policiais. Na minha turma tinha muito policial civil. E eu, encantada pelo direito penal, eu falei, nossa, já sei, vou entrar para a polícia. Já peguei, olha só, aí eu abri o edital, inscrição para a Polícia Civil, para ser investigadora da Polícia Civil. Eu peguei o formulário. Não, gente, eu quero ser isso aí, eu vou prestar esse concurso aí. Graças a Deus eu tinha 2 anjos da guarda de coleguinhas que eram da Civil, eram investigadores da Civil, que falaram, vem cá, Lili, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho. A gente tem umas coisas para te contar, né? Então, assim, nem tudo é lindo, né? Nem tudo é lindo. Então, assistir na televisão, filme bacana, que tudo fica show de bola, e que o ambiente de trabalho é perfeito, você tem a caneta à mão, ele falou, deixa eu te contar, na delegacia não é assim. Não funciona assim. O mundo real do crime é completamente avesso daquilo que a gente vive. Daquilo que a gente sabe. Então, aí eles me colocaram assim, me chamaram para a realidade no sentido, é isso que você quer para você? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você só vai poder casar com quem é da polícia, porque quem não for da polícia não vai entender como é que é essa profissão. Eu entendo isso. Porque tem profissão que ser mãe vai ser um desafio muito grande. Não, eles falaram, ser mãe vai ser um desafio muito grande. Não quer dizer que você não seja, não é isso. Né? Mas eles colocaram... Eu conheço delegadas, mães de 2, 3 filhos que levam isso. Tudo vai depender exatamente do que ele falou, do casal, eu vejo. Eu vejo do isso casal. na prática, Então, é como quem faz medicina. Casar com uma médica ou um médico, primeiro você vai ter que entender que o seu cônjuge casou primeiro com a medicina, depois com você. Mas é isso mesmo. Se você tem isso muito claro na sua cabeça, beleza. Quem é policial é a mesma coisa. Casou primeiro com a polícia. Depois vai casar com você. Então, são vidas, mundos muito diferentes. Né? Então, eu era nova, bem novinha, e eles falaram, você tem certeza? Então, assim, se você sonha em casar, coisa e tal, ter uma vida normal, não é ser polícia. Porque é diferente. Ou seja, direito começa no direito penal. Não vai, você tem que pensar nisso e principalmente sair do direito e ir para o corpo de polícia, né? Exato. Aí eu falei, nossa, então tá, né? E eles falaram para mim, eles eram mais velhos, né? Eles deveriam ter uns 10 anos a mais que eu. Já estavam na polícia há muito tempo. E eles chegaram e falaram assim, olha, na boa, seu perfil não é perfil de polícia. Não. Amiguinha, o seu negócio é usar salto alto. Vai advogar. Vai trabalhar no fórum. Vai dessa vida. Mas você tá vendo, por isso que eu acho muito importante a gente falar para a pessoa que está pensando em fazer direito, que ela tem de ter essa consciência que foi isso que seus amigos trouxeram para você. Quem é advogado e quem é polícia. Nessa comparação, a gente começa, eu acho até que esse exemplo prático faz a pessoa vislumbrar o que você precisa entender quem você é, né? O que você precisa ser para que você realmente queira o direito. Não é? Ficando na área de direito, né? Para ficar na área do direito. Então, aí eu tive uma segunda mudança depois. Aí eu tive uma outra mudança, porque lembra da história de que eu queria ser promotora?
fazer tribunal de júri. Quando eu estava, acho que no 3º ano, eu tive aula com um promotor famoso também na época, ele pegou vários casos famosos, aparecia muito na televisão. E eu falava, nossa, aí, isso aí que eu quero. Eu quero estudar, quero ser promotora, tal, pegar casos importantes. E aí a gente aprende que promotor não faz só tribunal de júri, que promotor atua numa série de outras coisas, inclusive da parte civil. Sim. Né? E a gente tem aquela ideia de que é só... Mas não é. Até em caso de família, principalmente quando envolve menor de idade, o promotor, ele dá a opinião dele. Ele tem que manifestar em cota. Se nós estamos falando, se for um caso, por exemplo, de pensão alimentícia, né, para menor de idade, que envolve criança, etc e tal, o promotor se manifesta constantemente no processo, o juiz sempre abre prazo para as partes e o MP se manifestarem. Na audiência, o MP também participa. Fala para as pessoas o que é o MP. Ministério Público. Que quem representa é o promotor público. Sim. Né? Porque qual é a função do promotor público, do Ministério Público? É representar a sociedade. De modo geral. Então, digamos que o Ministério Público, o promotor público, ele tem de trazer o equilíbrio das partes junto. O juiz vai julgar, né? E o promotor, ele faz o papel de verificar, tanto de um lado quanto do outro, absolutamente imparcial também. E ele vai dar a opinião dele representando os costumes, o direito da sociedade de modo geral. Manter uma unicidade, né, para ter um padrão. Você sabe que isso que você falou me chamou a atenção para uma coisa. A pessoa, além de ter uma boa oratória, como a gente diz, ou seja, saber falar e saber falar em público, né? Além de ter essa questão de gostar de ler, além de ter, no caso do juiz, saber ter experiência de vida, ou pelo menos entender do comportamento humano, por isso que eu falei da inteligência emocional, que daqui a um tempo, eu vislumbro isso, que daqui a um tempo o juiz vai ter que fazer curso de inteligência emocional melhor, assim como primeira instância, sabe, mais importante do que ter carteirinha da OAB por causa disso, para ele entender comportamento de pessoas. Acho que isso dá uma habilidade para o juiz, mas é uma visão... Porque assim, ó, o juiz, principalmente o juiz, por exemplo, da Justiça do Trabalho, ele faz audiências todos os dias. Ele lida com pessoas o tempo todo. Pessoas. Ele tem que entender de pessoas além da lei. É isso que eu quero dizer. Você concorda então, assim, com isso? nós além temos, da lei? Sim, e nós temos, assim, por exemplo, se nós formos no Fórum Trabalhista da Barra Funda, que só lá tem 90 varas. 90 varas. Então, no mínimo, a gente tem 90 juízes, só que tem os titulares, os auxiliares e os substitutos. Então, esse número vai triplicando. Sim. Né? Tem juiz de toda forma, gente. Tem o juiz místico que você entra na sala de audiência, tem incenso aceso, o quartzo roxo em cima da mesa. Eles são pessoas, né? Porque eles são pessoas. Exato. Aí entra... E tem esse juiz que eu tô falando, por exemplo, ele existe na Barra Funda. Ele se veste de branco, ele vai trabalhar de branco. Interessante. Ele faz audiência vestido de branco, tudo. Porque ele acredita, ele acredita que ele tem que trazer essa parte para poder operar o direito. E eu acho que ele tá certo. Sim, é a verdade dele, né? É a verdade dele. E aí, só para completar o que eu te disse, para você terminar, o que eu estava dizendo, o que me veio, que além de ter essas características, esse conhecimento, então, de comportamento humano, de comunicação, um advogado, ou pelo menos a pessoa que faz direito, ela tem de ter princípios, né? Tem de saber, tem de conhecer princípios. Por isso que eu falei, quando você falou do promotor, isso veio muito forte. Todo profissional da área do direito, seja advogado, seja o funcionário do TJ, do TRT, de qualquer tribunal, servidor público. O juiz, o promotor, o procurador, todos eles são servidores públicos, só que com um cargo mais elevado. A diferença é essa, mas são todos servidores públicos. Todos nós, por exemplo, não podemos ter processo criminal. Por isso todos nós. Tem princípio. Nós, se somos operadores do direito,
Nós É a temos voz da que, no lei, mínimo, né? ter ética. É a voz da lei, não é? É o que vem em primeiro lugar, eu vejo. Então a gente tem que, muito embora as pessoas adoram falar mal da minha profissão, né, gente? Porque todo mundo fala, sabe como é que é advogado? É advogado, sabe como é que é, né? Gente, mas em todas as profissões a gente tem os bons e os não tão bons. Aliás, em todas as áreas da vida. Da vida, é tudo, né? É que, assim, as pessoas se sentem mal de precisar de advogado. Já começa daí. Quando elas estão precisando de advogado é porque elas estão com uma bucha, um problemão. E elas precisam contratar um advogado. Então, a associação do advogado com a pessoa não é muito boa, você tá vendo? Ai, tô com um problema. Aí o negócio já começa meio torto, porque a pessoa já fala, vou ter que ir no advogado, ai, meu Deus do céu. Não é assim, ó, entendeu? Ela já começa a sofrer. Que ela tem um problema, porque meu nome foi negativado, eu não sei por quê. Ou então, meu nome foi negativado, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Só que eu tenho que fazer alguma coisa, arranjar emprego, coisa e tal, e se eu não arranjar emprego, se eu tiver o nome negativado, eu não consigo arranjar emprego. Quem que vai resolver isso para você? Um advogado. Quer meu telefone, gente? Enfim, aí o que acontece? Então as pessoas já vão com essa sensação, entre aspas, ruim, né? Já vão com essa amargura, vamos dizer assim. Aí o advogado tem que ser uma coisa que, do entender de pessoas, a gente vira terapeuta para atender o cliente, porque a gente tem que ser acolhedor, gente. As pessoas estão indo lá primeiro falar do problema delas. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar do problema delas. Então, vamos imaginar, para você entender. Uma moça que está sendo assediada no trabalho, ela tem vergonha de falar que está sendo assediada. Ela tem vergonha. A maior parte, e é um erro, se houver alguém nesse momento nos ouvindo, nos assistindo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Fale mesmo. E fale para quem pode te ajudar. Que também não adianta ficar espalhando ao vento. Fale para quem pode te ajudar, né? E aí as mulheres, nós temos isso como mulher, a gente tem, vem na fabricação, né? A gente tem essas vergonhas, né? A gente tem essas vergonhas. E aí cabe ao advogado. Aí nós temos que ter habilidade para falar para ela, deixa eu te contar uma coisa. Médico, padre, pastor, pai de santo, advogado, são as pessoas que estão prontas para ouvir o que você tem para dizer sem julgamento. Você tem que falar. Você não pode esconder. Para o médico, você não pode esconder que você tem uma verruguinha num lugar esquisito. Então, o advogado, ele também tem de ficar muito atento ao seu cliente, porque, veja, para você criar para ele um processo, como a gente chama, né? Que é o que mais um advogado faz, para elaborar um projeto, ele tem de ouvir com muito cuidado o que o cliente está falando e duvidar sempre daquilo que ele está dizendo, tô certo? Mas eu ia dizer isso agora. A idoneidade do cliente, por incrível que pareça, também é questionável. Sim, sempre é. Eu tô levantando isso exatamente por causa do que você acabou de falar. A pessoa pode ter vergonha? Pode. Ela também pode filtrar as verdades, porque todos nós fazemos isso, até mesmo sem querer. Até não, ou ela pode mentir. Então, ela pode mentir, mas ela também pode ser uma pessoa idônea, só que ela está filtrando aquilo pro ponto de vista dela. Pelos princípios dela. Exatamente. Então, assim, é o que eu falo, a gente tem clientes que a gente tem que tirar as informações a fórceps. Pronto, era isso aí. Ô, Lígia, como o nosso tempo se esgotou, sabe o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a parte 2. Na parte 2, a gente vai falar muito e apenas sobre a atuação do advogado, porque tudo isso que você está falando agora é de suma importância. E eu estou vendo que se a gente continuar, a gente vai passar a noite numa boa. Então, vai. Né, vamos passar. Porque tem bastante. Porque isso que a gente acabou de falar agora, só para fechar, isso que a gente acabou de falar sobre a questão do advogado saber extrair as informações do cliente de forma fatídica, né, como as coisas aconteceram, como elas realmente, porque as pessoas têm vergonha, etc e tal. A gente também tem que filtrar as pessoas que gostam, que elas não têm vergonha de falar, mas que elas vão falar do mesmo jeito com a cabeça delas e de repente elas dão uma floreada na história e não é bem aquilo. Né? Assim como, por exemplo, a gente também tem que ouvir um cliente e saber
se esse cliente não está inventando coisa É por por isso que eu falo, o maldade. negócio é desconfiar sempre, né? Eu sou advogado, me fala que se eu tô ouvindo. Olha, eu já presenciei advogado numa audiência numa audiência trabalhista em que a pessoa tinha sido mandada embora por justa causa e com motivo justo. E a pessoa contou uma história para o advogado completamente diferente. O advogado fez uma inicial completamente diferente. Chegou na audiência, o advogado da empresa começou a falar dos fatos, falou: não tem proposta de acordo por conta disso, porque a pessoa fez isso, tem documento comprovando. O advogado do reclamante olhou para o cliente dele e falou: é verdade isso que ele está falando? Isso aconteceu? Olha, a coisa era tão grave que o advogado do reclamante, na hora, virou para a juíza e falou: Excelência, registre em ata que eu estou destituindo o meu mandato, eu estou renunciando neste momento. Ele levantou da sala e saiu, deixou a pessoa lá sozinha. Porque é seu amigo ou seu inimigo, né? Porque o advogado tem que ser um amigo. Coberto de razão. Coberto de razão. Isso vai dar muito assunto para a gente na próxima parte. Então, a gente vai fazer uma segunda parte para a gente falar especificamente das áreas de atuação do advogado e só do advogado agora, porque eu acho que da Faculdade de Direito já deu para a gente falar bastante, né? As várias possibilidades que o direito traz. Eu só não terminei de falar do porquê que eu não quis mais ser promotora. Mas a gente não vai ter mais tempo, vai fechar o vídeo. Né, só essa parte. Mas você aguarda, escreve aí para você na parte 2 falar para todo mundo. Não, eu falo, não tem problema. Porque eu acho que deu para a gente entender, não é, o que o direito. Mas qualquer coisa, você entra aí no chat, faz a pergunta, não é? Que quem sabe a gente responde na parte 2. Mas de qualquer maneira, a parte 2 nossa vai ser para a gente falar especificamente da atuação do advogado, as áreas em que ele pode trabalhar e todas as habilidades que ele tem de ter, porque isso que ela trouxe aqui para a gente agora na atuação advocatícia é de extrema importância. Então, assim, competências e habilidades de advogado, acho que a gente, do direito, né, para quem quer entrar no direito, a gente já entendeu. A gente também já entendeu que a Faculdade de Direito pode trazer várias portas para se abrirem aí para os caminhos que você pode escolher. Promotor, procurador, juiz, até administrador de empresa, como ela falou. Todos que têm de saber um pouco de lei para poder atuar, podem fazer o direito, podem fazer a faculdade, o curso de direito. Agora, você quer ser advogado? Parte 2, vem com a gente que a gente vai contar tudo. Tá certo? Obrigada, Lígia. Nada, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo.